quero meditar com os irmãos hoje no seguinte tema: as características de uma igreja saudável. E quando nós falamos, nós estamos em um momento em que precisamos de uma igreja saudável. Uma igreja saudável é aquela que produz vida, aquela que gera vida, aquela que exalta o nome do Senhor, aquela que existe para glorificar o nome do Senhor. Tudo que é saudável é bom. Diga comigo, o que é saudável é bom. É bom. Tudo que é saudável é bom. Dentre os alimentos, dentre o exercício físico que você faz todos os dias, que eu prometo sempre que vou fazer, mas não faço, mas tudo que é saudável é bom. E uma igreja saudável também é uma igreja excelente, não é uma igreja boa, é uma igreja excelente. E a carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, a carta de Paulo aos Efésios, é uma igreja que nos desperta querer ser uma igreja saudável, é uma carta que nos desperta e nos direciona a ser uma igreja saudável. Paulo trata a respeito do pecado, mas também trata a respeito do perdão do pecado. Paulo trata a respeito da graça do Senhor. Paulo trata a respeito de como a igreja deve se portar nos seus dias. Enfim, tantos ensinamentos através da carta de Paulo aos Efésios, que nós podemos tirar esses ensinamentos para a nossa vida nos dias de hoje. A carta de Paulo aos Efésios, ou Éfeso, era uma cidade muito importante. É uma cidade em que Paulo visita em sua segunda viagem missionária. Você pode ver esta história que é relatada em Atos dos Apóstolos, capítulo 18 ao capítulo de número 20. Éfeso era uma cidade na desembocadura do rio Caister, era um porto marítimo do mar Egeu, a segunda maior cidade do Império Romano. Era uma cidade de comércio, era uma cidade em que as outras cidades, elas vinham até Éfeso por causa do seu comércio. Era uma cidade muito conhecida. Éfeso era uma cidade acadêmica, religiosa, cheia também de intervenções místicas. Talvez seja por isso que Paulo usa algumas vezes a expressão mistério para tratar a respeito de Cristo, não falando do misticismo da época, mas falando do mistério que existia e que envolvia Jesus Cristo de Nazaré. Éfeso também possuía um anfiteatro com capacidade de 10 a 20 mil pessoas. Éfeso também era uma cidade muito procurada por causa de um templo a uma deusa chamada Diana, a deusa que caiu do céu. O seu templo demorou cerca de 100 anos, ou seja, 2 séculos para ser construído. 127 colunas possuía aquele templo, colunas de sustentação. Aquele lugar era um lugar sustentado pela imoralidade do povo, pois ali encontrava-se orgias, praticantes de orgias. Éfeso era uma cidade com cerca de 500 a 900 mil habitantes. Mas depois que Paulo visita aquela cidade, depois da cidade receber o cristianismo, Éfeso treinou líderes, reuniu cartas de Paulo para divulgá-las e também para manter a visão missionária entre os gentios. Éfeso se torna então uma cidade muito importante para a visão missionária. Éfeso então se torna uma cidade muito importante para o propósito da missão, para o cumprimento da missão. É só você olhar os dizeres de Paulo, é só você ver a importância de Éfeso dentre as escritas de Paulo. Éfeso agora é a igreja em que Paulo direciona a sua escrita. Através de Tíquico, esta carta chega a Éfeso. Paulo agora está preso em Roma, está lá isolado em Roma, mas agora Paulo traz esta carta para a direção da igreja de Éfeso. O que eles podiam fazer, o que eles não podiam fazer, o que eles podiam realizar e o que eles não podiam realizar, como eles deveriam se portar e como eles não deveriam se portar. Nós encontramos uma preciosidade muito grande diante do texto que nós lemos. Quando nos deparamos com este texto, nós podemos ver uma crise de identidade na igreja de Éfeso. Paulo começa o versículo de número 17 da seguinte forma: portanto,
digo no Senhor, testifico, que não andeis como também andam os gentios. Quem sabe existia ali uma crise de identidade. Como nós vamos nos portar agora? Nós andávamos em um caminho errado, mas Paulo esteve conosco e nos anunciou Cristo. E agora, como nós devemos nos portar? Ou Paulo agora direciona esta carta para lembrar Éfeso de como ela deveria se portar no meio dos gentios. Gentios eram aqueles que não se curvavam diante de Cristo, mas se curvavam diante de outros deuses. Os pagãos, aqueles também que não serviam ao Senhor. Paulo agora então diz: vocês precisam se portar diferente dos gentios. Vocês não podem andar segundo a multidão. É interessante quando eu pego esta palavra e o Senhor e o Espírito Santo me traz algo profundo no meu coração através dessas escritas. Paulo agora chama os cristãos de Éfeso a uma vida de santidade. Diga comigo, santidade. Uma vida de santidade. Uma vida cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Uma vida cheia da presença do Espírito Santo de Deus. É claro que no mundo de Éfeso, naquele momento, existiam muitos valores para as pessoas que muitas vezes elas não podiam largar por amor a Cristo. Como hoje também nós temos muitos valores que nós não largamos, que nós não deixamos de lado, porque não queremos muitas vezes que Cristo seja o centro da nossa vida. Cristo precisa ser o centro da nossa vida. E muitas vezes os valores que nós achamos, muitas vezes aquilo que nós temos na nossa vida tem nos atrapalhado de ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. Olhe para o teu irmão e diga para ele assim: você precisa ser separado para Deus e não separado de Deus. Separado para Deus e não separado de Deus. Quando nós olhamos este texto, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: vocês precisam estar separados para Deus e não separados de Deus, porque vocês agora são novas criaturas. O que praticavam não devem praticar mais, o que faziam não devem fazer mais. Vocês não devem andar como os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da sua própria ignorância. Os gentios viviam separados pela vaidade dos seus pensamentos, pelas circunstâncias da sua vida. Os gentios andavam segundo os seus próprios pensamentos inúteis. Paulo estava dizendo que a razão humana, sem a iluminação do Espírito, leva o homem ao fracasso e à desilusão. A razão humana, sem a intervenção do Espírito Santo, leva o homem ao fracasso e à desilusão. Quantas pessoas estão vivendo uma vida de fracasso? Quantas pessoas estão vivendo uma vida de desilusão? Por causa da arrogância da sua vida, por causa dos seus próprios entendimentos, porque não querem se render aos pés de Cristo, aos pés da cruz, como nós cantamos muitas vezes, e estão se perdendo nas suas filosofias, nas suas ideologias. Mas o apóstolo Paulo agora escreve esta carta dizendo: vocês precisam estar separados para Deus e não separados de Deus. Vocês precisam se achegar a Cristo, porque o coração do homem é enganoso. Provérbios capítulo 16, versículo de número 2. O coração do homem é um coração enganoso. O homem acha que os seus planos são perfeitos, mas é Deus quem pesa as motivações do seu coração. Quantos até mesmo dentro da igreja, quantos até mesmo estão dentro da igreja, mas estão vivendo uma vida separados do Senhor, não se abstêm de algumas coisas que as afastam de Deus. Os nossos novos filhos da luz precisam deixar de andar com a multidão, porque os costumes da multidão muitas vezes são contrários aos costumes divinos, e muitas vezes nós estamos separados de Deus por causa dos costumes da multidão. Quando nós nos entregamos realmente na presença do Senhor,
o Espírito Santo de Deus nos renova. Quantos estão se perdendo, assim como os gentios naquela época, por causa de um coração endurecido e insensível à vontade de Deus? Versículo 18 e o versículo de número 19, diz assim: obscurecidos entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da arrogância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram a dissoluções com avidez, ou esta palavra avidez também pode ser traduzida como cobiça, avareza. Se entregaram com avidez para cometerem toda sorte de impureza. Muitos se perderam por causa dos seus pensamentos, dos seus porquês, das suas indagações, e também por causa do seu coração endurecido, por causa da sua vida insensível, e longe dos propósitos divinos. Meu irmão, você que está aqui nesta noite, não endureça o seu coração para a presença do Senhor, não endureça o seu coração para aquilo que a palavra do Senhor está te dizendo, mas se curve, se renda a sua vida agora na presença do Senhor, que você possa estar rendido na presença do Senhor, porque a palavra do Senhor é poderosa, e mais penetrante do que espada de dois fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito. É ela que nos traz mudança, é ela que nos traz este quebrantamento, é ela que nos traz esta vida cheia de conhecimento da presença de Deus. Quantos estão com o seu coração endurecidos, insensíveis, até mesmo dentro da igreja, e este endurecimento, esta insensibilidade está te levando a uma vida de pecado, a uma vida separada da presença de Deus. Por isso eu quero dizer para você nesta noite: deixe o Espírito Santo de Deus reavivar a sua vida nesta noite, deixe o Espírito Santo do Senhor reavivar a sua vida espiritual. Não viva mais a sua vida separada de Deus, mas viva a sua vida para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Éfeso, da carta de Paulo aos Efésios, ele diz que nós existimos para glorificar o nome do Senhor. Então glorifique mesmo ao nome do nosso Deus, glorifique ao nome deste Senhor maravilhoso, se entregue mesmo como alguém que está separado na presença de Deus, alguém que está modificado na presença de Deus, que não ande segundo os gentios, que não ande segundo o que regra o mundo lá fora, mas uma vida cheia de santidade na presença do nome do nosso Deus. A segunda verdade que nós encontramos neste texto: uma igreja saudável é uma igreja que vive instruída segundo a verdade de Cristo. Diga comigo: instruída segundo a verdade de Cristo. Veja comigo o que está escrito no versículo 20 ao versículo de número 24. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, ou santidade, procedentes da verdade. Uma igreja saudável é uma igreja que vive instruída através da verdade de Cristo, não segundo os próprios pensamentos humanos, não segundo embasada aquilo que o homem pode dar ou oferecer, mas uma igreja que vive segundo a verdade de Jesus Cristo de Nazaré, a verdade de Cristo, os ensinamentos de Cristo. É interessante que Paulo usa a seguinte expressão: aprendestes a Cristo,
Aprender a Cristo é diferente de aprender sobre Cristo. Diga comigo, aprender a Cristo é diferente de aprender sobre Cristo. Quando nós aprendemos sobre alguém, nós podemos de fato, realmente, aprender sobre alguma pessoa, mas eu posso só aprender sobre, mas não seguir os seus passos. Apóstolo Paulo usa a expressão aprender a Cristo, porque é a questão de andar lado a lado com Ele. Vocês aprenderam a Cristo como se tivessem sido guiados pelo próprio Jesus. Esta é a conotação desta palavra. Nós podemos aprender sobre Cristo e não segui-lo, mas se nós estamos aprendendo a Cristo, nós estamos querendo a cada dia ter um relacionamento pessoal com Ele. Eu faço uma pergunta para você nesta noite. Você está aprendendo sobre Cristo? Nós estamos aprendendo sobre Cristo? Ou estamos aprendendo a Cristo? Queremos realmente aprender sobre Cristo ou a Cristo? Queremos apenas aprender, mas não segui-lo? Ou nós queremos aprender a Cristo e realmente segui-lo? Realmente ter uma vida semelhante a Cristo? Ter Cristo como Senhor da nossa vida? Mas como isto, pastor? E eu respondo para você: você terá uma nova vida quando você deixar as práticas que antes você tinha, se despojando do velho homem, deixando as velhas práticas, se rendendo a Cristo, se despojando. É você vivendo uma vida separada para Ele. Torno a falar da separação, porque esse texto fala a respeito da santidade, de uma vida de santificação. Quando nós falamos de uma vida de despojo, quando nós falamos de uma vida de entrega, quando nós falamos de uma vida realmente instruída, nós estamos falando de uma vida de colocar de lado algumas práticas que nos afastam do Senhor. Uma vida despojada do velho homem quer dizer uma vida em que nós devemos tirar do nosso caminho algumas coisas, tirar da nossa vida algumas coisas que estão nos afastando do Senhor, algumas coisas, isto que você está pensando neste momento, algumas coisas que está vindo à tua mente neste momento, isto mesmo que você precisa tirar da sua vida, para que você viver uma vida de relacionamento na presença do Senhor. Como nós podemos ter uma vida de relacionamento? Como nós podemos ter uma vida de entrega? Como nós podemos viver uma vida instruída segundo a verdade de Cristo? Deixando para trás o nosso velho homem, deixando para trás a vida do velho homem, as práticas antigas que envergonhavam o santo nome do Senhor. Isto nós precisamos deixar para trás, isto nós precisamos deixar para trás. A palavra do Senhor nos diz, em João capítulo 3, de um homem chamado Nicodemos. Ele chega para Jesus e diz: quem sabe, Jesus, eu estou cansado da minha vida. Esse homem procura Jesus à noite, e ele tem um particular com o mestre. Ele diz: Jesus, eu já estou cansado da minha vida. O que eu devo fazer para ter uma vida vivendo a tua verdade? É simples, Nicodemos. Você apenas precisa nascer de novo. Quem sabe Nicodemos olha para Jesus com aquela cara de espanto e diz para Jesus: mas como que eu vou fazer isso? Já sou homem grande. Como que vou voltar ou retornar ao ventre de minha mãe? Quem sabe Jesus, com aquele sorriso bonito, olha para Nicodemos e diz: ei, Nicodemos, você se diz tão sábio e não entende isso? Eu estou falando de um novo nascimento, o nascimento da água e também do Espírito. Como que eu vou nascer de novo, pastor? Entregando a sua vida para Cristo, tendo uma nova vida na presença de Cristo, deixando para trás o velho homem, porque tudo se faz novo sobre a nossa vida, deixando as práticas do velho homem e nos renovando através do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz o versículo 23 e o versículo 24: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Diga comigo, revistais. Revistais, ou seja, entrem em uma nova vestimenta, criados segundo Deus, em justiça e santidade, procedentes da verdade.
Mas como, pastor, que eu posso ter uma vida renovada pelo Espírito? Você vai ter uma vida renovada pelo Espírito. E nós devemos nos renovar no Espírito, vivendo uma vida de justiça e de santidade.